O segundo significado para esses sonhos com pessoas que já morreram, o Freud descreve em vários deles. E quando ele fala do que ele chama de sonhos absurdos, e ele dá muitos exemplos. Muitos desses sonhos a gente não vai conseguir encontrar um significado mesmo, vai ser difícil de chegar até o seu significado mais inconsciente. O próprio Freud diz que alguns sonhos são difíceis de chegar a esse significado. Todo psicólogo e o psicanalista, inclusive os mais treinados, podem e vai acontecer em algum momento que vão encontrar um sonho que não vai ter resposta. Mas apesar desse tipo de espanto, o significado desses sonhos, de muitos deles, é bastante óbvio. O segundo tipo de significado para esse tipo de sonhos são sonhos de reprovação em relação a um comportamento específico que o paciente está tendo no presente. É mais ou menos comum, como a gente tem que ver os pensamentos que estão por trás dos sonhos, é comum a gente se pegar pensando: se meu pai, se minha mãe tivesse vivo, o que ele iria pensar de mim agora? Só que nos sonhos tem uma questão. Nesses tipos de sonhos, e nos sonhos em geral, o ser não existe. O ser não é expresso. Ele vira uma imagem, ele se transforma num sonho. Ele não tem a construção do ser, a não ser que o personagem faça esse tipo de questionamento dentro do sonho. Porque, de outra maneira, aparece a imagem para a gente, e a gente tem que decodificar e entender que esse pensamento, se meu pai tivesse vivo, se minha mãe tivesse viva, se meu avô tivesse vivo, o que ele iria pensar de mim? E o Freud traz um exemplo bem claro desse tipo de sonho. Um rapaz, por exemplo, que herdou uma quantia considerável de dinheiro do seu avô, sonhou que ganhava uma quantia boa de dinheiro no seu sonho e o que o avô aparecia para que ele lhe prestasse contas. Quando nos sonhos a gente protesta e a gente diz para nós mesmos que a pessoa em questão, que o avô, por exemplo, que o paciente do Freud sonhou, a gente diz para nós mesmos que ele está morto, mas ele está morto, eu não preciso me preocupar. Essa ideia, ela consola o sonhador, porque essa pessoa não está viva e não vai testemunhar o que você está fazendo, não vai testemunhar o que o paciente está fazendo. E também vai ter um sentimento de satisfação por ela estar morta e não poder interferir nas decisões do sonhador. Veja bem que esse tipo de sonho tem um significado bem diferente do primeiro, que é uma realização de desejo de que a pessoa que morreu tivesse viva mais alguns momentos. Aqui não. Aqui é um tipo de sonho que é de recriminação e a gente se defende dessa recriminação que sentiria em relação à pessoa morta e fica satisfeito porque ela está morta e não pode interferir nas nossas decisões e naquilo que a gente está fazendo. No caso do paciente que eu citei acima, ele também tem sonhos desse tipo. Quando ele teve sonhos em que a mãe estava o recriminando, ele não disse a si mesmo que a mãe estava morta, não, como o paciente do Freud, que não servia para ele de consolo, nem de satisfação por ela não testemunhar o que ele estava fazendo da própria vida. Ele ficava com a recriminação, ele ficava com o sentimento de culpa, o mesmo sentimento de culpa que ele sentia quando ela estava viva. O importante aqui é que você perceba o quão é importante você começar a identificar que o mesmo tipo de sonho pode ter significados diferentes dependendo da maneira como esse sonho ele é mostrado e como ele é contado pelo paciente. O que acontece no caso desse paciente? Eu te contei aqui 2 momentos em que o paciente fica aliviado porque a pessoa está morta e não vai recriminá-la, não vai interferir nas suas decisões, por exemplo, de torrar a herança do avô, digamos, ou no caso do meu paciente, em que isso não ocorre e ele fica com aquele fantasma superegóico que o recrimina, que aponta o dedo, que mete culpa, aquele personagem
aquela mãe internalizada que o paciente tem dentro de si mesmo, que faz ele sofrer, que é tirânica, que é extremamente castradora e não faz o paciente se sentir livre para fazer o que ele quer. Tem sempre um fantasma dizendo que ele está agindo errado, de que ele devia agir de maneira diferente, e até por causa disso o paciente acaba fazendo coisas com uma tentativa de se rebelar contra isso. Mas mesmo ele fazendo essas coisas, a recriminação, a culpa não abandona o paciente.